fechamento das válvulas ou válvulas atrioventriculares, tanto a tricúspide do lado direito quanto a mitral e bicúspide do lado esquerdo, causam o primeiro som da ausculta, que é o tal do TUM, o denominado B1. Já o som TA, ou B2, ela ocorre através do fechamento das válvulas semilunares. Então, primeiro, eu vou fechar a tricúspide e a mitral, som TUM, e depois, com o fechamento das válvulas semilunares, pulmonares e aórtica, eu tenho o TA. O eletrocardiograma, também chamado de ECG, né, ele é um somatório de registros de atividade elétrica do coração. Ele consegue registrar o quê? Um evento elétrico, que consequentemente vai gerar um evento mecânico. Então, geralmente, num eletrocardiograma normal, nós temos uma onda P, um complexo chamado de QRS e uma onda chamada de T. A gente vai entender o que cada uma dessas regiões, né, significam. Então, a onda P, ela indica a despolarização do miocárdio atrial, sinalizando o início da contração atrial, certo? Então, a onda P, ela indica o início da contração atrial justamente porque houve uma despolarização do miocárdio. Já o complexo QRS indica a despolarização ventricular e vai sinalizar a sístole ou a contração ventricular. Então, onda P, despolarização atrial, contração atrial. Complexo QRS, despolarização ventricular, contração ventricular. Já a onda T é a repolarização ventricular após o seu relaxamento. Enquanto que a onda que representa a repolarização atrial, ela não pode ser vista, justamente porque ela ocorre no mesmo tempo que esse período aqui, QRS, certo? Então, esse intervalo aqui, ó, o intervalo PR, onda P até o complexo QRS, ele leva em torno de 0 a 16 segundos para ocorrer. E o que nós vimos ali em cima, né? Que o nó sinoatrial, localizado medialmente na válvula tricúspide do lado direito do coração, ele gera um potencial de ação que estimula a contração atrial e vai iniciar o ciclo cardíaco. Então, pelos nódulos ali internodais, ele transmite esse sinal para o nó atrioventricular, localizado medialmente na válvula semilunar pulmonar, né? Aí, ele vai ramificar através desses feixes atrioventriculares até os feixes de His, que são as ramificações, até as fibras de Purkinje, estimulando a contração ventricular, certo? Então, se a gente analisar cada uma dessas ondas, o que nós temos, né? Que na onda P, que seria aquela primeira ondinha, nós temos as vias internodais e vias interatriais sofrendo esse processo, né, de estimulação, ou seja, é a sístole atrial ou despolarização atrial, a onda P. No intervalo de P até o R, que é aquela pontinha, né, nesse intervalo então de P até R, o que nós temos? Esse atraso no nó do átrio ventricular e a condução pelos feixes de His, que é justamente as terminações do nó atrioventricular, certo? Então, esse intervalo aqui é justamente o intervalo de atraso para que ocorra totalmente a sístole atrial e total relaxamento dos ventrículos. Já o complexo QRS é a condução através das fibras de Purkinje, que leva essas terminações para os ventrículos e que causa a sístole ventricular. E a onda T, que é esse finalzinho, seria então justamente a diástole ventricular, certo? Então, revisando, onda P, sístole atrial, intervalo PR é o atraso, seria as fibras, então, os feixes de His, né? A distribuição ali pelos feixes de His. O complexo QRS seria a condução através das fibras de Purkinje, seria a contração, a sístole ventricular, e a onda T seria o relaxamento ventricular ou diástole, certo? Diversas veias levam o sangue para o coração, né? Obviamente. Nós temos as veias cava superior e inferior, localizadas ali no lado direito do coração. Nós temos as 4 veias pulmonares, localizadas no lado esquerdo do coração. 2 artérias saem do coração, que seria a aorta, que leva o sangue do ventrículo esquerdo para o corpo, e a tronco pulmonar, que do ventrículo direito leva para os pulmões, tá? Então, tanto a aorta
como a tronco da artéria pulmonar, saem do coração. Há ainda uma separação entre os ventrículos e átrios mediante os sulcos, né? Obviamente, como nós sabemos que nos mamíferos não ocorre essa mistura de sangue rico em CO2 e sangue rico em oxigênio, tem que haver uma camada que proteja aí para que não ocorra essa mistura. Nós temos os famosos sulcos. Então, o sulco interventricular anterior e nós temos o sulco interventricular posterior. As artérias coronárias direita e a esquerda, elas saem da aorta. E, em geral, a coronária direita ela é menor em diâmetro. Por que será? Justamente porque no lado esquerdo nós temos o miocárdio muito mais desenvolvido, que é justamente a força desse miocárdio que vai jogar todo o sangue para todo o corpo. Então, se a gente perceber, a coronária esquerda, ela acaba sendo, né? Ela acaba sendo maior que a direita, né? A direita é menor em diâmetro. Então, aqui a gente percebe, olha só que bonito essa imagem. Aqui nós temos as artérias. Artérias, né, representada por vermelho, porque é um sangue sangue rico em oxigênio, sangue oxigenado. Deu uma travada aqui. Então, nós comentamos aqui, né, das artérias coronárias. Então, a artéria coronária direita, aqui, né, e a artéria coronária esquerda, aqui. Certo? Enquanto que as veias, ó, no átrio direito, que nós temos aqui, a veia cardíaca parva, que é uma veia também extremamente importante, né? Bem como a veia cardíaca magna. São veias extremamente importantes que estão ali em contato direto com o coração. O primeiro grupo de artérias da parte descendente da aorta, quando esta deixa o coração, são as artérias coronárias, né? Então, quando o sangue deixa o coração, elas passam justamente por essas artérias coronárias. E por que elas têm esse nome? Justamente porque elas coram o coração e o sangue que elas suprem apresentam alta quantidade de oxigenação, certo? Portanto, elas atendem às grandes necessidades metabólicas do coração. Conforme eu havia dito, né? 2 artérias coronárias, esquerda e direita, e 3 veias cardíacas principais, a magna, a interventricular posterior e a parva. Então, ó, a veia cardíaca parva, a veia cardíaca magna e cadê a interventricular posterior? Eu acho que não está sendo representada aqui. Mas, enfim, são estas as 3 veias cardíacas principais, né? E essas veias, o que elas fazem? Elas retornam a maior parte do sangue para o seio coronário. Uma vez que as veias vêm, né? Lembrar que a veia traz o sangue para o coração. Então, elas retornam a maior parte desse sangue para o seio coronário, que é justamente essa região. Vou mostrar aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas aqui nós temos a representação do seio coronário, que é justamente essa região numa vista posterior. Então, elas desembocam, elas trazem tanto a veia magna, a interventricular, essa aqui é a veia interventricular posterior, a vermelha é a artéria coronária e essa aqui é a veia cardíaca parva. As 2 veias, né, a cardíaca parva e a interventricular posterior, elas desembocam no seio coronário, que está sendo representado por roxo. Não sei se dê para ver, mas a ideia é essa, tá? Então, adentrando em cada uma delas, nós temos a artéria coronária direita. Então, vamos pensar, a artéria coronária direita. Do lado direito, nós temos sangue o quê? Venoso ou arterial? É sangue venoso. Então, ela vai emitir os seguintes ramos principais: ramo do nó sinoatrial, ramo marginal direito, interventricular posterior e nó atrioventricular. Enfim, eu trouxe bem especificado para cada uma dessas artérias e veias o que cada uma faz e onde está localizada. Eu acho que não tem tanta importância eu falar aqui, mas fica aí para a leitura, né? Mais um detalhe, né? O fluxo sanguíneo coronariano varia com a pressão aórtica, obviamente, mas também ele é influenciado por fatores físicos, conforme eu tinha dito, né? Que vai causar, então, a vasodilatação e contração desses vasos. E o que seriam isso, né?
além de fatores físicos, fatores metabólicos, como a concentração de H+, o sangue tornar mais ácido, isso muda o pH, isso muda toda a história, CO2, diminuição do oxigênio, potássio, ácido lático, óxido nítrico e adenosina, que é um dos fatores mais importantes, podem então influenciar na vasoconstrição e vasodilatação desses vasos, ok? Adentrando agora para os átrios direito e esquerdo. Então, como nós vimos, o átrio direito, ele vai ter 3 principais aberturas. Nós temos a veia cava superior, a veia cava inferior e a abertura do seio coronário. Como nós vimos naquela imagem do meu livro ali, seio coronário na vista mais posterior vai estar, então, vai ter sua abertura no átrio direito. Já o átrio esquerdo, ele vai apresentar 4 aberturas, que isso é relativo, né, às 4 veias pulmonares, que ele recebe sangue dos pulmões, depois da pequena circulação pulmonar. Os átrios, eles se abrem para os ventrículos através dos canais atrioventriculares. O ventrículo direito, ele se abre para o tronco pulmonar e o ventrículo esquerdo para a aorta, certo? E ainda, esses 2 ventrículos, eles são separados pelo septo interventricular, com uma parede muscular muito grossa e muito espessa, próxima ao ápice. Lembra que eu mostrei lá acima, né? O ápice do coração é uma região mais pontudinha ali e fina, próxima aos átrios. Então, quanto mais próximo dos ventrículos nós temos essa musculatura mais espessa, mais próxima dos átrios, mais próxima dos ventrículos na posição do ápice do coração, musculatura mais espessa. Quanto mais próximo dos átrios, mais próximo da base do coração, a musculatura é mais fina. E quais são os componentes das artérias, dos capilares e das veias? A maioria das artérias e veias apresentam 3 camadas essenciais, também chamadas de túnicas. A túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima, ela é denominada de endotélio, vai revestir todas as artérias, veias e capilares. A túnica média é uma camada de músculo liso encontrada em grandes artérias, como é o caso da aorta, né? E vai ter também lamelas elásticas intercaladas aí com esse músculo liso. E a túnica adventícia, que é uma camada externa de tecido conjuntivo, que é composta por colágeno e algumas fibras elásticas. Eu trouxe aqui a dimensão de algumas artérias para que a gente possa entender. Então, olha só, artérias de grande calibre, elas têm mais que 1 centímetro, no caso da aorta. Artérias de médio calibre, de 2 a 10 nanômetros, seria a maioria das artérias. E as artérias de pequeno calibre, as arteríolas, de 0,1 a 2 nanômetros. Então, é muito, muito pequeno. Da mesma forma, eu trouxe aqui para as vênulas, né? E veias de pequeno calibre, médio e grande calibre. Ok, o caminho do sangue pelo coração. A gente precisa agora compreender como que esse processo ocorre. Eu trouxe um resumo aqui, inclusive coloquei sangue arterial e sangue venoso para diferenciar, mas vamos ver aqui primeiro. Então, eu trouxe a imagem do fluxo do sangue e as suas passagens. Então, olha só, vamos mentalizar. O sangue, vamos supor que isso aqui é o coração, esse aqui é a parte direita do meu coração, essa é a parte esquerda. Então, olha só, o sangue ele chega através do átrio direito, que seria esse meu dedão, a partir da circulação sistêmica, ou também chamado de grande circulação. Ou seja, o sangue ele está vindo do corpo para o coração. Aí, do átrio direito, vai passar para o ventrículo direito através da válvula tricúspide. Então, do átrio direito passou para o ventrículo direito, passou. A contração do ventrículo empurra o sangue contra a válvula tricúspide, forçando ela a fechar, certo? A tricúspide fechou. Ao mesmo tempo em que ela força o fechamento da tricúspide, ela força a abertura das válvulas semilunares, tanto a tronco pulmonar, como a artéria, como a aórtica, certo? Então, ao mesmo tempo que ocorre o fechamento da válvula tricúspide, nós temos a abertura da artéria pulmonar, da válvula, né, da tronco artéria pulmonar. Os ramos da tronco pulmonar dão origem às artérias pulmonares que transportam o sangue aos pulmões, né? O CO2 então ele vai ser liberado e o oxigênio vai ser captado. O sangue que retorna ao coração ele vai entrar pelo átrio esquerdo, pelas 4 veias pulmonares, passa para o ventrículo esquerdo após a abertura da válvula bicúspide ou mitral
E a contração atrial esquerda completa o enchimento ventricular. A contração do ventrículo esquerdo empurra o sangue contra a válvula bicúspide, fecha essa válvula, ao mesmo tempo em que ela obriga a abertura da válvula semilunar aórtica, permite com que o sangue saia, vá até a aorta e da aorta para todas as regiões do corpo, conforme havia dito lá em cima, com exceção das partes do pulmão que já são supridas por vasos sanguíneos pulmonares, tá? Então, esse foi o sistema circulatório. Logo mais vamos falar então do sistema linfático, que também está totalmente relacionado com o sistema circulatório.